Sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Em nossa aula de hoje, nós vamos corrigir as atividades que eu pedi que vocês fizessem para mim, então, na aula anterior, né? Na aula anterior nós estudamos aí sobre o Congresso de Viena, uma matéria fácil de compreensão, bem legal, dando sequência aí logo depois aí da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte. Então, a gente vai concluir, então, corrigindo, então, as atividades que eu pedi que vocês fizessem, então, na apostila de vocês. Lembrando que essa semana tem simulado, tá bom? Sexta-feira nós temos simulado fechado, vai cair a matéria sobre Napoleão Bonaparte, Congresso de Viena, que a gente estudou aí nas semanas aí anteriores, tá bom? Então pegue a apostila de vocês, vamos sentar, vamos corrigir junto, porque uma vez que você deixa corrigido, você está estudando também aí para o simulado que nós vamos realizar então na sexta-feira, ok? Então vamos lá, meninos. Na apostila número 2, né, de vocês, na página 52 e 53, exercício de aprendizagem do 21 até o 27. Ah, nossa, mas é muita atividade, né? Não. É bem simplesinho de responder, são respostas curtas e bem objetivas aí sobre o que a gente estudou do Congresso de Viena, ok? Então vamos começar então na atividade número 21. Tinha que analisar a charge, né, que mostra pra gente aí alguns líderes, né, representados aí do Congresso de Viena, e a pergunta era o seguinte, da letra A. Identifique o evento histórico o qual a charge se refere. De graça, né? Fácil demais. Qual que é esse momento histórico aí? É o Congresso de Viena. A resposta da letra A já deixa bem claro para a gente que é o Congresso de Viena, no qual teve representantes de todos os países europeus para chegar a uma conclusão o que seria feito desses países depois da derrota do Napoleão Bonaparte. Então tá aí, ó, resposta da A, Congresso de Viena. Letra B. Cite e explique dois princípios relacionados a esse acontecimento. Então, quais são os dois princípios, né, que a gente pode estar relacionando ao Congresso de Viena? São esses dois aqui. Legitimidade e restauração, que era justamente o objetivo deles, né? Ou voltar o que era antes, né, de origem, ou colocar a casa em ordem para que tudo fosse, então, melhor, né, muito bem explicado, então, aí, na questão das reivindicações feitas pelos líderes no Congresso de Viena. Então, resposta da B, legitimidade e restauração. Beleza? Letra C. Justifique a condição em que o rei francês é retratado na imagem. Se a gente for analisar, na imagem aqui retrata pra gente, ó, os líderes aqui e o rei francês está debaixo da mesa. Então, a pergunta da C, ela justifique a condição em que o rei francês é retratado na imagem. Justamente o que, gente? Que a França ficou limitada no Congresso de Viena. Ela não teve como opinar, não teve como expressar muito, no caso aí, as suas condições. E a charge mostra justamente isso pra gente. O rei debaixo da mesa, tipo assim, só escutando o que os outros líderes estavam apresentando, e ele tinha que somente acatar o que estava sendo resolvido nesse congresso, tá bom? A França ficou limitada de opiniões. É a resposta da letra C, ok? Vamos na questão número 22. Tinha que ler um textozinho, né, que fala sobre antes do Napoleão chegar no poder, né, enfim. E a pergunta era o seguinte: comente a afirmação do historiador relacionando os objetivos do Congresso de Viena. Então, sobre o que o historiador falou em cima, né, no texto aí sobre os objetivos do Congresso de Viena, você tinha que relacionar a afirmação. Então, o que você poderia ter colocado como resposta aí? Seria o quê? Seria o voto por cima depois que Napoleão saiu do poder. Por quê? A volta por cima, no caso, né? Depois que Napoleão saiu do poder. Por quê? Esses países, né, depois que Napoleão saiu do poder, eles queriam, no caso aí, né, colocar a casa em ordem, né? O Napoleão, quando ele conquistou, fez a expansão napoleônica, ele conquistou vários territórios fora da França. Então, o autor, né, o historiador, né, fala para a gente o seguinte, que o objetivo do Congresso de Viena seria justamente esse, a volta por cima por parte dos países europeus depois da saída do Napoleão. E essa é justamente a resposta, então, da atividade número 22. 23. Compare o mapa, né, apogeu do Império Napoleônico e o mapa Europa após o Congresso de Viena, na página 44 e 45, identifique três mudanças. Então era só ter ido na página 44, na página 50, identificar aí três mudanças que você pôde observar nesse mapa aí. Então,
Três mudanças são essas aqui. Primeiramente, o retorno da autonomia. Vocês percebem que os países começaram a ter autonomia, um antes e o outro depois. Retorno da autonomia. A outra mudança, gente, organização da Alemanha, tá? Organização da Alemanha. E o outro, no caso aí, né, outra mudança, que são três significativas, seria o quê? O retorno das monarquias governando o poder, que foi o que a gente observou que foi decretado no Congresso de Viena. Aquele rei que estava governando antes do Napoleão voltou a governar, né? Ou até mesmo da mesma família, igual aconteceu na França, né? O irmão do rei começou a governar a França. Então são essas três mudanças significativas: retorno da autonomia, organização da Alemanha e o retorno das monarquias que estavam governando seus territórios, ok? Vamos lá então na questão número 24. Explique o que foi o Concerto Europeu e qual era o seu objetivo principal. Então, explique o que foi o Concerto Europeu e qual foi o seu objetivo principal. A resposta da 24, então, o que foi o Concerto Europeu, seria o quê? Seria a união, a aliança, no caso aí, entre esses países aqui, ó, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, com o objetivo de quê? De cooperação militar e organizar após o Congresso de Viena. Então seria aliança entre Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia perante o que foi decretado então no Congresso de Viena. Então aí a resposta da atividade número 24. Então vamos na atividade 25 agora, ó. As sociedades europeias, após a propagação dos ideais liberais, sofreram modificações profundas. Por esse motivo, as determinações do Congresso de Viena não foram bem aceitas. Letra A. Aponte o tipo de governo estabelecido na Europa após a queda de Napoleão. Então, o que foi estabelecido nesse Congresso? Qual seria a forma de governo? Resposta da letra A seria o absolutismo. Seria a forma do absolutismo que existia antes do Napoleão chegar no poder. Então, a resposta da letra A, absolutismo. Letra B. Cite um motivo de insatisfação com o Congresso de Viena. Seria o não reconhecimento da autodeterminação, né? Porque, na verdade, eles queriam, né, colocar a casa em ordem, queria voltar, né, aquelas antigas monarquias, enfim. Mas não foi isso que a gente reparou no decorrer dos anos, não. Então, uma insatisfação seria essa aí, ó, o não reconhecimento de autodeterminação por parte de alguns reis. Letra C. Identifique dois desdobramentos dessa insatisfação. Então, vamos lá, dois desdobramentos. Foram duas guerras que aconteceu, tá? Que a gente ainda vai estudá-las mais para frente, porque o que talvez foi falado no Congresso não foi cumprido. Seria a Revolução de 1830, uma, e a outra que seria a Guerra da Primavera dos Povos. Então são duas guerras, na verdade. Primavera dos Povos e Revolução de 1830, ok? Que são desdobramentos dessa insatisfação. Beleza, vamos lá na 26. Sobre as revoluções de 1830 e 1848, identifique um ideal político que norteou esses movimentos. Seria qual o ideal político? O socialismo, porque na verdade eles queriam o quê? O bem social. Então, um ideal político que veio a surgir logo depois seria então o socialismo, inspirado no iluminismo, enfim, ok? Letra B. Qual foi a importância histórica desses movimentos? Seria então o quê? Seria um marco da derrota do antigo regime, tá? Seria a derrota do que eles estavam querendo que modificasse e conseguiu então, no caso aí, atingir o seu objetivo. Então a resposta da letra B, um marco da derrota do antigo regime, ok? E agora a última, né? A última questão, que é a atividade 27, está falando o seguinte, ó. Estão listados a seguir eventos relacionados à era napoleônica. Porém, eles estão fora de ordem cronológica. Organize-se em linha do tempo, com respectivas datas e escreva suas principais características. Então, vamos voltar então na matéria do sexto ano. Quando a gente estuda lá no sexto ano, a gente estuda muito sobre linha do tempo, né? Que linha do tempo nada mais nada menos que é uma linha, no caso aí, que ela vai crescendo, né, gradativamente do menor para o maior, né? Então,
Já a atividade 27 mostrou para a gente totalmente embaralhado aí, né, alguns eventos que aconteceu na época do Napoleão Bonaparte, desde quando ele assumiu e desde quando ele saiu. Então, eu fiz a linha do tempo, né? Vou colocar aí agora para vocês verem mais perto e para vocês copiarem aí no caderno de vocês, ó. Então começa desde aqui, ó, 1799, 1801, 1802, depois vem 1804, duas vezes, né? 1806, 1812, 1814 e duas vezes 1815, que segue direitinho essa ordem aí que vocês estão acompanhando na atividade de vocês aí, ó. 1799, formação do consulado. 1801, assinatura da concordata. 1802, Napoleão tornou-se cônsul vitalício. 1804, coroação de Napoleão. 1804, novamente, Código Civil Napoleônico. 1806, bloqueio continental. 1812, campanha de Napoleão na Rússia. 1814, Tratado de Fontainebleau. 1815, governo dos 100 dias. E 1815, novamente, a Batalha de Waterloo, num qual Napoleão foi derrotado, né, e sai do poder. Então, essa é a linha do tempo. Aí você pode sim acrescentar uma característica de cada uma delas. Pode escrever logo embaixo ou em cima, se vocês quiserem, aí, ou acharem melhor. Pode escrever uma característica de cada uma delas. Aqui eu já coloquei em ordem e você depois pode pesquisar e colocar, então, uma característica de cada ocorrido ou acontecimento, então, do governo do Napoleão Bonaparte, ok? Tá aí, meninos, tudo corrigido na apostila de vocês. Lembrando que sexta-feira nós temos simulado e a matéria será Napoleão Bonaparte junto com o Congresso de Viena, ok? Bom, para a gente fechar nossa aula de hoje, eu queria, né, antes de mais nada, né, agradecer vocês para a gente estar aqui presente para mais uma aula, né? E dizer para vocês que ontem foi um dia importante, tá? Ontem foi o dia de quem? Do estudante, que é você aí que está com a gente presente, né? Assim como vocês hoje são estudantes, nós professores já fomos estudantes, na verdade nós estamos em constante aprendizado, né? A gente nunca deixa de ser estudante. Essa própria quarentena demonstra isso para a gente, quanto a gente tem aprendido a cada dia, lidar com tecnologia, lidar com plataforma nova, né? Enfim. Então, é bem interessante essa questão de aprendizagem. E queria demonstrar para vocês aqui todo o meu afeto e carinho, dizer que eu estou morrendo de saudade das nossas aulas, nossos encontros presenciais, né, do nosso corpo a corpo na sala de aula, mas que possa passar tudo rápido e a gente possa estar retornando. Então fica aqui os meus parabéns e gratidão por vocês estarem aí com a gente todos os dias, né, nas nossas aulas, e parabéns pelo Dia do Estudante, né, que essa data, no caso aí, o 11 de agosto, que é uma data destinada a você, estudante, ok? Bom, e para a gente finalizar mais ainda, né, eu vou deixar para vocês copiarem no caderno de vocês a nossa matéria nova. Isso mesmo, nós vamos começar a matéria nova na próxima aula. E é uma matéria bem legal, que eu vou dividir ela em algumas partes para vocês, que ainda nós estamos aí finalizando praticamente a apostila de vocês, a número 2, que é sobre a independência das colônias espanholas e o Haiti. São os países que se tornaram independentes, tá? Que hoje eles falam espanhol, para vocês terem uma noção, né? Falam espanhol, mas já foram dependentes da Espanha. E como que eles conseguiram essa independência é que eu vou contar para vocês, então, na próxima matéria. Então, eu vou deixar o esquema para vocês copiarem no caderno de vocês e na próxima aula eu já continuo, então, explicando para vocês, então, a nossa matéria nova sobre a independência das colônias espanholas junto com o Haiti. Copie o esquema, tá? No caderno de vocês, a caneta bonitinho, e me envie que vocês aí copiaram o esquema aí direitinho, ok? Então, um grande abraço para vocês, mais uma vez, parabéns pelo Dia do Estudante, e eu encontro vocês então para a nossa próxima aula, para a gente estar dando sequência então à matéria, ok? Então, até lá!